Mais inclusão. Saudações, amigo 20. Está no ar o nosso e o seu programa Mais Inclusão, que este ano completa 3 anos da sua existência. Do Rovuma a Maputo, do Zumbo ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahim. Votos de ótima escuta. Desejamos a toda a comunidade muçulmana continuação de feliz Ramadã. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Motobuês Rubi Meningue Limitada e da TV Surdo. Amigo 20, este mês de abril o programa Mais Inclusão completa 3 anos da sua existência. Amigo 20, vamos iniciar o programa na capital do Norte, Nampula, onde de 6 a 17 de maio acolhe o Festival Nacional de Jogos Escolares. Vamos acompanhar os detalhes desta notícia. Mais inclusão. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachulua, lançou na cidade de Nampula a 15ª edição do Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares a ter lugar na chamada capital do Norte, Nampula, nos dias 6 a 17 de maio, sob o lema Desporto Escolar Inclusivo, preservando a biodiversidade, que contará com a presença de cerca de 2.000 pessoas, entre atletas e outros membros da organização. Na ocasião, a ministra de tutela falou da importância deste evento. Contribuir para a unidade nacional, prospecção e detecção de novos talentos desportivos, ocupar adequadamente os tempos livres dos nossos alunos para combater a ociosidade, a obesidade, gravidezes indesejadas, violência e outros tipos de males que tendem a afetar a nossa comunidade estudantil. Mas, mais do que esses objetivos que acabamos aqui de mencionar, gostaríamos de destacar que a prática do desporto, a partir de tenra idade, proporciona uma boa saúde física e mental, estabelecendo bases cognitivas adequadas para a plena aprendizagem dos nossos meninos, incluindo o desenvolvimento da destreza para a realização do trabalho mental, físico, com a máxima eficácia e eficiências possíveis. O 15º Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares realiza-se no momento em que o nosso país enfrenta muitos desafios. A necessidade de demonstrarmos a nossa solidariedade à população da província de Cabo Delgado, que vezes sem conta é assolada pelo terrorismo, e a província de Nampula tem sido efetivamente afetada também pela negativa. Para o efeito, gostaríamos aqui de convidar a todos os intervenientes, aos nossos agentes econômicos, às entidades de boa vontade, a prestar o seu apoio naquilo que for possível, de modo a proporcionar aos nossos meninos, aos nossos jovens, condições adequadas para que possamos realizar este grande evento em festa e com entusiasmo. O governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues, disse que a província vai ganhar com a organização dos Jogos Escolares desde a cultura, comércio e unidade nacional. Que a nossa província de Nampula terá muitos ganhos com a realização destes Jogos Desportivos Escolares, ganhos estes que irão decorrer principalmente no desenvolvimento da atividade econômica, cultural, social e, acima de tudo,
a troca de experiências entre os nossos alunos. Por isso, como província de Nampula, queremos garantir que continuaremos a nos preparar para acolher condignamente todos os nossos visitantes que irão se fazer à nossa província para participar de forma efetiva na festa dos nossos meninos, que é o Festival do Jogo Desportivo Escolar. De referir que os atletas com deficiência estarão nas modalidades de ginástica, atletismo e salto em comprimento. Ainda na zona norte do país, vamos falar do censo das pessoas com deficiência na província de Nampula, concretamente nos distritos de Murupula, Munapo e Nakaroa. Este censo foi financiado pela World Vision Canadá em parceria com Motiba Council for International Cooperation e o professor Sidney Reinaldo para nos falar em relação a este censo na província de Nampula. Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa das rádios comunitárias. Está na vossa companhia, Abdurrahman Ibrahim. Vamos conversar um pouco com o Sidney, que é um brasileiro, um estudante, que ele fez um censo sobre as pessoas com deficiência na província de Nampula, concretamente no distrito de Munapo, Nakaroa, Murupula. Sidney, o que te levou a fazer esta pesquisa relacionado com o estudo acadêmico? Quais são os objetivos deste estudo? Esse trabalho começou no Brasil, na verdade, quando nós traduzimos pela primeira vez para a língua de sinais brasileira um protocolo de entrevista. Essa foi a primeira experiência do mundo, está publicado numa revista científica internacional. É um trabalho que envolveu alunos de graduação, eu que sou professor da Universidade do Tuiuti, alunos de pós-graduação. E ao apresentar esse trabalho num congresso, nós tivemos a possibilidade de fazer a mesma coisa aqui em Moçambique. Só que para fazer essa tradução, eu preciso saber quantas pessoas têm algum tipo de deficiência. Então, o primeiro passo desse projeto foi tentar mapear ao menos uma das províncias, e depois nós vamos tentar expandir isso para toda Moçambique, identificando o número de pessoas com deficiência, os tipos de deficiência e características de gênero e idade. A partir disso, nós então começamos a tradução para o português moçambicano, para a Xangana, e futuramente nós vamos expandir para as outras línguas e também para a língua moçambicana de sinais. Essas três, Xangana, português moçambicano e língua moçambicana de sinais, já estão feitas, e esse workshop que nós tivemos aqui na Universidade Eduardo Mondlane tem como objetivo que nós comecemos a expandir o uso desse protocolo dentro da rede de proteção à criança aqui em Moçambique. O que mais constatou no terreno? Estava a ver aqui na sua palestra, na sua apresentação do censo, que as pessoas com deficiência visual auditiva não entendem, por exemplo, o braille, não entendem língua de sinais. Pode desenvolver, como é que conseguiu tirar algumas informações deste teu trabalho de censo? Nós usamos o modelo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um modelo bem completo e recomendado pela ONU de coleta de dados. E aí o que acontece? Esse modelo de censo é você bater na porta de cada casa, perguntar, tem alguém aqui que não escuta? Tem alguém aqui que não enxerga? O que acontece com esse modelo autorreferenciado, nós chamamos de autorreferenciado, que o próprio indivíduo diz sobre ele. Ele tem um problema muito claro. O que é o problema desse modelo? Às vezes a pessoa não escuta, mas ela não sabe que ela não escuta. Ela só descobre isso quando outras pessoas falam, eu acho que você não está ouvindo muito bem. E muitas vezes essas pessoas não passam por uma avaliação fonoaudiológica, médica, e eles passam a vida sem saber que elas não escutam. Então isso é um dos problemas que nós temos com esse modelo, mas ao mesmo tempo o que nós tivemos é que entre todos os censeados, as pessoas que responderam, 832 pessoas afirmaram ter alguma deficiência. 75% dessas apresentavam deficiência auditiva, quase 15% deficiência visual. Ou seja, nós temos um problema que a maior parte dos deficientes nessa província devem ter dificuldades de comunicação no seu cotidiano. Isso é um problema para as oportunidades educacionais e de trabalho dessas pessoas também. E o que mais constatou nesses problemas em
relação às pessoas com deficiência físico-motora, quais são os problemas que constatou? Deficiência físico-motora foi a menor parte e é interessante que ela está mais concentrada entre os idosos. Isso pode ser um efeito da idade, pode ser um efeito tanto da guerra de independência quanto da guerra civil, que essas pessoas já têm uma maior idade, ou pode ser simplesmente uma característica da população dessa província. Nós vamos precisar de mais dados para tentar entender o que aconteceu de fato, mas é interessante verificar que entre os jovens a deficiência física é muito pouco frequente na província de Nampula, e isso também chama a nossa atenção. Então, o que será que acontece nessa província de especial para ter tanta deficiência auditiva e tão pouca deficiência física? Nessa pesquisa, em relação a outras tipologias, por exemplo, a pigmentação da pele, os albinos, conseguiu alguns números, por exemplo, síndrome de Down, algo assim do gênero? A síndrome de Down, atualmente, pela visão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ela está dentro das deficiências intelectuais. Então, esse grupo está considerado no nosso censo dentro das deficiências intelectuais. O albinismo, tanto no Brasil quanto pela ONU, ele não é considerado uma deficiência. Ele é simplesmente considerado uma ausência de melatonina ou uma baixa produção de melatonina. Isso talvez deva ser discutido pela própria ONU e por esses outros organismos, considerando a visão que as pessoas albinas têm. Eles precisam participar dessa discussão, se é considerado ou não. Então, nós acabamos não mensurando isso por essa definição da ONU de não considerar o albinismo como uma deficiência atualmente. Quais são as relações que deixam para esta sua visita a Nampula fazer essa pesquisa? Quais são as situações mais preocupantes que te deixou chocado? Comparativamente com o Brasil, eu acredito que são estados que falamos a mesma língua, mas os contextos são bem diferentes. Quais são as preocupações que te deixou como pesquisador e como pessoa? Eu acho que a minha grande preocupação é que não há nenhuma pessoa censeada que sabia língua de sinais ou leitura em braille. Isso para nós é um indicativo muito sério de que essas pessoas vão ter dificuldade de se sustentarem financeiramente ao longo da vida, porque elas vão trabalhar em subempregos pela dificuldade de comunicação. Ou seja, você adiciona vulnerabilidade, você adiciona pobreza normalmente nesses casos. O Brasil tenta resolver isso utilizando o benefício de prestação continuada, que é um benefício que as famílias recebem quando há uma pessoa com deficiência para conseguir manter os custos e manter essa pessoa na escola para que ela consiga atingir os marcos escolares, ao menos do ensino médio, e que tenha um ofício ao longo da vida para que ela tenha uma vida autônoma, inclusa e feliz. Normalmente é isso que acontece quando nós temos essa possibilidade. Eu acredito que neste período está em Moçambique, deixando de Nampula, a nível da cidade de Maputo, a situação da acessibilidade é um bocadinho muito preocupante. No Brasil, como é que está a situação da acessibilidade, por exemplo, nos edifícios públicos, nos transportes públicos? Em Brasil eles chamam de ônibus. Como é que está a situação? Isso no Brasil é muito interessante. Como o Brasil é um continente, você vai ver de tudo. Você vai ver iniciativas maravilhosas e lugares péssimos. Mas como os prédios públicos no Brasil eles têm a obrigação de fornecer acesso, o acesso a equipamentos de saúde, escolas, fóruns, enfim, qualquer equipamento que seja público, ele tem ou rampa de acessibilidade, ele tem piso tátil, ele tem todos os elementos necessários, qualquer pessoa com deficiência conseguir acessar e ser atendida. Também é obrigatório por lei no Brasil que ao menos uma pessoa seja treinada em Libras para conseguir se comunicar com pessoas surdas. Então, o que nós temos no Brasil é um processo que eu vejo Moçambique iniciar, e pela disposição e empolgação das pessoas, eu acho que inicia muito bem, de conseguir aumentar o conhecimento das pessoas sobre a deficiência, mas não só aumentar o conhecimento, mas que isso se torne ação e se torne política pública. Mesmo a terminar para a nossa conversa, Sidney, tem algumas considerações finais para terminar a nossa entrevista? Eu acho que o ponto-chave para nós, eu que sou brasileiro, sou do estado de São Paulo, eu sempre digo, eu acho que muitas vezes o que vocês estão construindo agora são coisas que nós no Brasil temos construída, mas nós erramos muito nesse caminho. Então eu acho que esse intercâmbio entre os países é meio que nós podemos falar para vocês, olha, esse caminho não deu certo pra gente, vocês podem tentar, mas esse caminho não deu certo pro Brasil. Esse aqui deu mais certo, principalmente porque nós somos países em desenvolvimento. Então o custo-benefício tem que estar sempre na nossa cabeça. Nós não podemos desperdiçar recurso público, que é tão escasso, em coisas que só vão funcionar na Dinamarca, na Suécia. Então eu acho que esse é o grande ponto para mim. Esse trabalho em conjunto entre nós pode beneficiar tanto Moçambique quanto o Brasil. Muito obrigado, Sidney, que esteve aqui a explicar um pouco em relação ao seu estudo de censo das pessoas com deficiência na província de Nampula, concretamente nos distritos de Murupula, Munabo e Nakaro. Um estudo que naturalmente que vai ajudar também a nível do nosso país, a nível das comunidades, no que diz respeito à melhoria das condições de vida. Por exemplo, falou daqui da situação da pessoa com deficiência que não sabe usar o língua de sinais, nos casos surdos, e para pessoas com deficiência visual que não sabem usar o braille.
desta entrevista em relação ao censo das pessoas com deficiência na província de Nampula. Mas para já vamos à zona sul do país, mas concretamente no distrito de Vilanculo, em Inhambane, onde pessoas com deficiência empenhado no setor agrícola. Jornalista Manuel Gotino traz-nos detalhes. No povoado de Chigamani, no distrito de Vilanculo, na província de Inhambane, horticultor abrangido pelo programa Procava garante continuar a apostar no cultivo de culturas de rendimento. Luiz Arnaldo Chauque é o agricultor com deficiência físico-motora, faz da agricultura a sua renda familiar e o seu plano é de lavrar meio hectares, mas devido ao fator de saúde, o alcance da meta não foi possível. Chauque acrescentou ainda que, apesar das dificuldades de saúde, a aquisição de sementes e não só, irá fazer de tudo para que possa alcançar o planejado. Agora estamos a registrar uma melhoria, porque, bem, nós sempre fomos agricultores, porque mesmo assim que estou a falar, meu pai, a atividade dele era de cultivar. É aí onde nós também estudamos, fomos ensinados que isto aqui era melhor nós praticarmos o que é a agricultura. E antes as coisas eram tão difíceis mesmo, porque só para adquirir sementes era tão difícil, mas agora sim, como aqui nas lojinhas podemos comprar. Está um pouco melhor as coisas. E temos recebido uma ajuda por parte da agricultura, de semente, mais de outros materiais. Mas sem isso, nós mesmos é que lutamos para comprar no Complexo Murra semente, cebola em primeiro lugar, repolho, alface, couve, tomate. São 5 culturas que estamos a fazer. Para este ano, as coisas estão a andar, só que para meu lado atrasei-me um pouco, porque é um tempo que fiquei muito doente, assim, deste meu pé aqui, então eu não estava conseguindo trabalhar quase todos os dias. Mas para aqueles que todo o tempo trabalharam, estão a produzir mesmo, produziram. O meu plano era de quase meio hectare, mas não estou a conseguir bem, estou a ver aí 30 por 30 até agora. Mas ainda tenho o programa de cultivar ainda mais para frente, aumentar até que pelo menos conseguir pelo menos meio hectare, que são 50 por 50. Porque mesmo assim que estou a falar, eu nunca teve aquele apoio que os outros tiveram, porque tem algumas pessoas aqui que receberam sementes que foram dados, não sei, compraram, não sei, mas essa semente veio com a agricultura. Mas para meu lado, quase tudo que eu estou a fazer, estou a comprar só por 50 meticais da colherinha, para fazer, pelo menos conseguir plantar 1 hectare ou meio hectare, por comprar de 50 uma colherinha, custa muito. São essas dificuldades que eu estou a ter. Água tem, mas o sistema de como regar é que está a dificultar tanto, porque eu estou a usar regadores. Mas tem outros aqui que foram dados que é bombas para fazerem o regadio de gota a gota. Os outros já estavam a fazer, mas para o meu lado não, ainda não tenho tudo isso. Estou a tentar só pela minha força, só fazer regadio com regadores, sei lá o que, com os meus filhos aqui em casa. Está difícil um pouco. 24 de 15 metros cada. Canteiros. Estou a ter ainda, mas estou a ter, porque ainda tenho viver, tenho cebola que já está a começar a dar. E fiz a primeira de alface. Já tirei a primeira, assim estou para fazer a segunda, porque tenho viver para isso. Muito viver que eu tenho, que eu comprei no Complexo Murra. Semente, fiz viver. Couve também. Repolho também. Depois de colher, estou a vender. Primeira época que eu fiz com alface, vendi. Mas cebola, ainda não vendi, porque cebola leva quase, para ficar bom mesmo, são quase 6 meses. Repolho também é como cebola, demora. Ainda não colhemos, ainda estamos a regar. Couve, sim, já estamos a comer. Estamos a vender também. É com esse dinheiro mesmo que estamos a fazer a minha sobrevivência aqui em casa, com os meus filhos, minha mulher. Graças a isso, mas porque não tenho outra coisa que eu estou a fazer. Numa outra abordagem, Luiz Chauque exorta as outras comunidades a praticar a agricultura como forma de garantir o rendimento familiar. Digo que vou conseguir fazer pelo menos meio hectare ou 1 hectare pela mão. É tão duro, é difícil. Mas o meu coração quer isso. Mas para fazer já pela minha mão só, é um pouco difícil. Eu estava a pensar que se eu pudesse apanhar dinheiro, dizem que pode apanhar um trator aí de aluga, que pode pagar, então o trator vem aqui, vem abrir, segundo o que é o vosso combinado das dimensões, sei lá o que é tudo, depois para adquirir o que é, pelo menos fazer 1 hectare. Sim, é esse plano que eu tenho.
Não tenho regador, só tenho 4 regadores. Daqueles chineses também não são bons regadores. 1 mês, 2, pronto, espatifaram-se. Toda a comunidade sim que deve praticar agricultura. A agricultura é uma coisa muito boa, é a base da quase da nossa vida. E assim também dizer que por parte do governo também, eu gostaria que o governo também olhasse um pouco para mim também, porque eu quero praticar a agricultura. Estou a ver outros aqui que tem bombas de regadio, tem bombas, aquilo de pulverizar. Foram dados semente, muita semente de cebola, repolho, sei lá o que. Então, isso aí também, estou a espreitar ver que também seria bom também se calhasse comigo também, porque eu também podia produzir como os outros. De recordar que Luiz Arnaldo Chauque, produtor de hortícolas nas baixas de Chigamane, em Vilanculo, onde faz parte dos distritos da província de Inhambane, no projeto Spark, implementado pela Light for the World. Depois da terra da boa gente, vamos à capital moçambicana, onde a jornalista Edna Kumbana narra a história da Yolanda Manhique. Chama-se Yolanda Manhique. Há 3 anos viajava para a cidade de Inhambane em missão religiosa. O carro capotou no local, perdeu a sua filha e ela foi internada no Hospital Provincial de Inhambane. Dias depois, foi transferida para a cidade de Maputo, onde ficou internada por alguns dias e daí adquiriu a deficiência física motora. Ela conta como tudo aconteceu. Nossa peregrinação era de crentes da igreja anglicana, íamos em Inhambane e tivemos acidente lá nas bandas de Inhambane. Por causa do meu estado de lesão, eu não podia voltar de ambulância, mas infelizmente a minha família não conseguiu trazer a aeronave para me tirar de Inhambane para cá. Acabei voltando em situações extremas as nossas estradas não ajudam muito, né? Estávamos por aí, volta de 9 pessoas naquelas ambulâncias, no Land Cruiser. Questões paupérrimas de conservação de pessoas, posso assim dizer, né? Sei que existe conservação de pessoas. Né? Então o carro andava, as estradas não ajudavam, andava o carro, tinha que parar porque tinha que ter botijão, tinha que ter um equipamento todo para poder respirar, porque não respirava direito, não é? Não mexia, não fazia nada, não respirava direito, então tinha que ter botijão para poder monitorar e tudo mais. Tínhamos que andar toda hora a parar o carro porque o botijão soltava-se aqui, o oxigênio não entrava, eu não conseguia respirar. Mas enfim, consegui chegar em Maputo, mesmo nessas condições. Dizem que foi um milagre eu chegar em Maputo com vida. Enfim, mas cheguei. E quando chegamos aqui em Maputo, fui transferida para a CPI, parece que é isso, Centro de Intervenção Cirúrgica, e lá, só que o enfermeiro que estava lá olhou para mim e viu que eu não estava bem, mas não voltar para pedir para que me fossem me deixar na sala de reanimação, e ele logo colocou um colar cervical, porque eu não conseguia nem virar para um lado nem para o outro, eu só ficava deitada de costas. Só depois de algumas baterias de exames foi quando se descobriu que eu tive lesão medular, tive lesão na T6 e na T4. Então, mas depois de uns 10 dias, foi quando descobri que eu tive lesão medular. Eu estava tetraplégica, por isso que eu não conseguia fazer nada. Mas como superou e voltar à vida normal, mas mesmo depois do acidente de viação, Yolanda respondeu-nos nos seguintes termos. Revoltou-me muito, porque minha família toda estava a sofrer por minha causa. Lembro bem que uma das vezes a minha irmã disse: olha, eu acho que Deus é que permitiu que acontecesse isso, que tu ficasse assim, porque para tu não poderes atentar contra a sua vida. Então eu tinha que me redescobrir, fazer alguma coisa. Foram intensificando os exercícios de fisioterapia, fui intensificando, me inscrevi na natação, fazia natação para poder me recuperar os movimentos. Por acaso, o Hospital Central teve um papel muito importante para mim. Ali não havia médicos, não nem enfermeiros, nem serventes, não havia uma família muito grande que lutava para o meu bem-estar. Então, eles sempre me deram a mão, minha psicóloga ajudou muito, todo mundo ajudou. E comecei assim, depois já consegui andar com cadeira de rodas, com alguma deficiência, com algum problema, mas já conseguia sentar por um período, já conseguia ir ao hospital sentada no carro. Depois de uns 6 meses já conseguia muito bem sentar no carro e andava de carinha de rodas para fazer os
movimentos. Yolanda Manique, mulher batalhadora que desafia a vida mesmo depois da tragédia da província de Inhambane. Ela é empreendedora, faz sabonete, pasta de brilho e óleo. Mas como teve esta iniciativa? E quando a moça falou comigo, disse, eu sei que esse medicamento, sua medicação é cara, não sei no seu país, mas no meu país essa medicação é cara, e por que tu não faz alguma coisa para auxiliar na sua renda? Vamos lá ver. Ela lá mandou uma receita. Vou fazer uma pasta de brilho, aquela pasta ali. Lá fiz a pasta, disse, entra lá nesse link e fala com a professora vai te explicar como fazer, como não fazer. Eu fiz, só que não levei a peito. Fazia aquilo e dava minhas irmãs. Dava meus irmãos, minha cunhada que está sempre comigo, eu mandava para ela, eu corria para comprar os produtos, para trazer para eu fazer. Só que um dia, ela já que, a minha cunhada que disse, ela, desculpa lá, essa pasta é muito boa para lavar panela. Por que tu não vendes? Essa pessoa que me deu esse link, que disse para vender, mas eu não estava me ver a vender. Eu disse, vai lá para vender, cunhado. Isso aqui vai te dar dinheiro. Pode não ser muito, mas vai ajudar a atenuar as despesas médicas, né? Tá bom. Lá comecei a fazer e chamei a mãe das verduras para me ajudar a lançar o produto. Foi uma coisa surreal, né? Não sei como eu consegui falar com ela, já me recordo como eu falei com ela. Eu pedi para que ela me ajudasse a lançar o produto. Ela veio ali na minha sala, sentamos, fizemos a coisa e ela, por exemplo, me disse, não pagai nada. É minha maneira também de contribuir para a sua autoafirmação como pessoa, né? Por matéria-prima ser cara, Yolanda já pensou em desistir do negócio, mas com a ajuda de pessoas de boa fé, conseguiu manter. Por causa da matéria-prima aqui existente é um pouco cara. Eu até estou pensando em desistir. Eu disse, não desista. Eu vou te mandar um link de uma amiga que está fazendo sabonetes. Vai falar com ela. Ela lá me mandou o link. Estou esquecendo o nome da moça. Quando a moça conversou comigo também, me mandou um livro de receita sem pagar nem um centavo. Está aqui a receita, mas seria melhor se fizesse um curso. Esse curso tem que comprar com a professora Nil. Primeiro já conheço porque é minha professora, a professora Nil Amorim. Me manda o link dela. Me mandou, falei com ela, disse, não, pode comprar o curso. Lá comprei, paguei por aí $55. Paguei o curso e a professora pedia sempre, a moça que me mandou para fazer o sabonete, pedia sempre que eu fizesse uma coisa, mandasse para ela avaliar se estava tudo bem ou não, porque diziam elas que é a maneira que elas encontraram para poder me ajudar. Havia pessoas de fora que nunca me viram, nunca me conheceram, estavam a tentar me ajudar. E aí eu comecei a fazer os sabonetes. E hoje eu estou aqui, faço sabonetes, faço óleos. É fácil porque hoje chega no mercado, tem meus produtos primeiro porque eu uso um método, chamam em inglês de melt and pour, derrete e derrama. Compras uma base glicerinada neutra, porque a gente não conhece o tipo de pele das pessoas que vamos cuidar, então temos que ter uma base neutra para poder derreter e meter nossos aditivos lá. Então, às vezes você chega no mercado, não tem. Primeiro tinha um que eu usava, que era muito bom, era Savon de Marseille, mas voltamos para lá, dizem que os franceses já não estão trazendo esse sabonete aqui em Moçambique, então voltamos já a usar o glicerinado, está aí, eu pedi a minha que está na casa do pai para mostrar, e estamos a usar, só que também é muito expensivo. É por isso, sempre digo às pessoas, eu não vendo um sabonete, eu vendo o sabonete. Nesta caminhada no mundo do empreendedorismo, Yolanda diz que trabalha no período de noite devido à sua condição de saúde. Conta com 3 funcionários que trabalham na área das vendas e afirma que o seu negócio está a ser um sucesso. Mais inclusão. Na reta final do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender a tratar pessoas com baixa estatura. Senhor Antônio, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, a pessoas que sofrem do não crescimento do corpo. Tem 3 opções: pessoas de baixa estatura, anão ou nanismo. Para mim, vejo uma pessoa normal como eu e nunca cobicei em dirigir a palavra a uma pessoa que está numa estatuto desse. Ok, então quer dizer que geralmente trata pelo nome? Tudo igual. Edson, qual é a expressão que costumas usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, pessoas com deficiência no crescimento do corpo. Temos 3 opções: anão,
nanismo ou pessoas com baixa estatura? Pode ser anão. Por quê? Porque é uma deficiência para encontrar, é um pouco difícil. Zédio, qual seria a expressão correta? Eu também anão. Anão. Por que tanta convicção? Porque nanismo é em geral a doença. Senhor Jorge, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Anão, nanismo ou a terceira opção que é pessoas com baixa estatura? Anão. Por que anão? Não tem altura, bebê. Só tem muitos anos, mas sem altura. São termos pejorativos, anão, nanismo. O termo correto é pessoas com baixa estatura. Assim se trata este grupo social. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Mais Inclusão e faça a subscrição e ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do programa radiofônico Mais Inclusão, esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Continuação de Bom Ramadã para todos os muçulmanos. Mais Inclusão contou com apoio à produção da Mutupoês Rubi, Mining Limitada e da TV Surdo. 3 anos comunicando pela inclusão da pessoa com deficiência. Até numa próxima oportunidade. Mais inclusão.